Muitos brasileiros, quando o dia cotidiano é lançado na cova dos leões, por não aceitar certas práticas que as pessoas querem colocar. 3 vezes no dia se punha Daniel de joelho e orava e dava graça. A nação brasileira não pode deixar de orar. A nação brasileira não pode deixar de orar. A Bíblia... Olá, meus queridos, tudo bem? Deus abençoe sua vida e sua família de uma forma especial. Meus queridos, preste atenção nessa mensagem. Hoje, novamente, trazemos uma mensagem poderosa para edificar a sua vida. A mensagem de hoje é com o pastor Reginaldo Rolim. Nesse vídeo, ele vai trazer uma mensagem muito interessante. Ele vai pregar a história de Daniel. Então é muito interessante. Ouça esse vídeo até o final, que eu creio que você vai ser muito abençoado. A palavra de Deus diz: porque todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. E agora assista essa mensagem até o final e seja abençoado. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Seja lançado na cova dos leões. Muitos brasileiros, quando o dia cotidiano é lançado na cova dos leões, por não aceitar certas práticas que as pessoas querem colocar nas pessoas que são regidas pela Constituição do céu. Qual é a Constituição do céu? A Bíblia Sagrada. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, assina o edito, que é um decreto, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, da qual não se possa revogar. E qualquer pessoa que desobedecesse aquela lei, conforme as leis dos medos e dos persas, era lançado na cova dos leões. E assim o rei Dário assinou o edito e a sua proibição. No versículo número 10, de Daniel, capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava, e havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes, repita comigo, por gentileza, 3 vezes, repita de novo, 3 vezes no dia se punha Daniel de joelho, e orava e dava graça diante de Deus. O seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não parou de orar, ele não parou de buscar a Deus durante 3 vezes no dia, ele se colocava de joelho e orava a Deus. A nação brasileira não pode deixar de orar. A nação brasileira não pode deixar de orar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Se tem algo que possa neutralizar a força das trevas na nação brasileira, em qualquer parte do mundo, se chama-se igreja. Mas uma igreja que salga, uma igreja que esteja dentro da qualidade de salgar, uma igreja que tenha dentro da qualidade de ser luz para aqueles que estão na treva. Eu me lembro muito bem que a rainha Elizabeth, antes de morrer, ela disse: eu prefiro me dar com um exército armado muito grande do que com um crente de joelho no chão. Um crente com joelho no chão, uma pessoa que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um cristão, ele vale muito mais do que um exército armado, já dizia a rainha Elizabeth. Então, Daniel orava ali, como costumava fazer. Versículo 11, Daniel 6. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Por quê? Porque eles procuraram e não acharam culpa alguma em Daniel, a não ser na lei do seu Deus, porque era costume dele se ajoelhar e era costume dele orar 3 vezes ao dia. Eu quero dizer uma coisa para você categoricamente. Quando você começa a orar, quando você começa a dobrar o seu joelho, você sabe o que se chama devocional? É você colocar todos os seus parentes, todos os dias, em oração. O que é que acontece? Os seres humanos, hoje sobre a face da terra, nós queremos vitória, nós queremos conquista, mas nós não queremos aplicar nossa vida em oração. Daniel é um exemplo disso. Durante 3 vezes ele orava. Ele serviu o rei Dário, mas ele não deixou de orar. E os presidentes, prefeitos e satrapas, governadores, fizeram um edito real e chegaram para ele: olha, rei Dário, vive para sempre. Assina esse decreto que por 30 dias, porque sabia que era impossível Daniel passar um dia sem orar. Um dia sem orar. Imagine 30 dias. Um grande líder mundial, se não me salva a memória, ele já partiu para Deus o ano passado, chamado Po Yu-chun, né, lá na Coreia, se não me salva a memória. Po Yu-chun, ele tinha uma igreja numerosa, para mais de 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas tinha na igreja dele, 1,5 milhão. Era uma igreja poderosa sobre a face da terra. Os líderes foram até eles perguntar qual era o segredo da prosperidade de Po Yu-chun. Qual era o segredo porque a igreja dele crescia tanto e porque Deus era com ele. Porque ele assistia presidente de alguns países, até mesmo dos Estados Unidos, e algumas autoridades sobre a face da terra procuravam Po Yu-chun. Mas ele disse: pode ser a autoridade que for nessa terra, que marque um horário comigo. Eu não recebo, porque na hora que eu estiver orando, ele 3 horas todos os dias, ele tirava 3 horas para oração. Isso era um costume durante décadas. Aí Deus construiu o ministério de Po Yu-chun para mais de 1 milhão de pessoas. Você quer construir a sua casa na rocha ou quer construir a sua casa na areia? O Senhor está perguntando para você agora. Você quer construir a sua casa na rocha
Ou você quer construir a sua casa na areia? Porque você sabe da palavra. A casa construída na rocha, vem a vento, vem a chuva, vem a tempestade e a casa não cai. A casa continua de pé. Mas a casa construída na areia, vem a chuva e o vento derruba aquela casa e grande é a sua destruição. Quando nós construímos os nossos sonhos em oração, entregando a nossa casa, esposa, filho, negócio, empresa, futuro, saúde, todos os órgãos do nosso corpo, quando nós entregamos tudo em oração, nós estamos construindo a nossa casa sobre areia. E é sobre isso que a oração de Daniel, ele orava durante 3 vezes ao dia. Seja de manhã, de tarde e de noite. E a janela ficava para Jerusalém. E ele olhava, e aqueles homens procuravam a ocasião para pegar Daniel, e encontrou porque ele estava orando. E estava dito e assinado o decreto real, que durante 30 dias, qualquer homem que fizer qualquer petição a qualquer Deus, o homem que não seja o rei Dário, fosse lançado na cova dos leões. E ali ele não deixou de orar, porque havia uma ameaça de ser lançado na cova dos leões. Então você não vai deixar de orar porque alguém te afrontou, você não vai deixar de orar porque alguém te persegue, você não vai deixar de orar porque está triste, porque tem pessoas nessa live que estão tristes, você não vai deixar de orar, vai continuar aplicando a oração. Lembra daquele homem que trouxe o filho dele no nacho, que muitas vezes atirava no fogo, muitas vezes tirava da água, e não tinha grilhões que era capaz de segurar aquele menino? Disseram os discípulos do Senhor e não puderam repreender aquele demônio. E o homem perguntou, por quê? E o Senhor então responde, porque tem certo tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Então vamos aplicar o jejum e vamos aplicar a oração. No versículo de número 12, então se apresentaram ao rei. Ele estava doido para que chegue a dizer para o rei que alguém tinha desobedecido. E disse, olha, o edito real, disseram-lhe, porventura tu não assinaste esse edito real, pelo qual todo homem que fizer qualquer petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, fosse lançado à cova dos leões? Ponto de interrogação. Ele respondeu ao rei dizendo, essa palavra é verdadeira, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, da qual que não se pode revogar. Aí no versículo 3 de Daniel capítulo 6, então responderam e disseram, diante o rei Daniel, diante do rei disseram, Daniel é um dos transpassados ou de escravos que veio de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Também do teu edito que tu assinaste, antes 3 vezes por dia, ele faz a sua oração ao seu Deus. 3 vezes por dia, ele faz a sua oração ao seu Deus. Dá para entender aí porque você não está vencendo? Porque muitas coisas não andam na tua vida de maneira acelerada? Porque o meu Deus vem me mandando dizer aqui, eu vou dizer hoje, Deus quer acelerar a tua petição. Deus quer acelerar a tua vitória. É preciso aplicar a oração. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Falando o rei, disse a Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, ele te livraria da cova dos leões? O rei então olha para Daniel naquele exato momento e o rei pergunta a Daniel, Daniel, me responda com uma coisa, será que o Deus que tu continuamente serve, ele pode te livrar da cova dos leões? Eu creio que Daniel respondeu assim, sou eu que estou fazendo essa palavra agora. Eu creio que Daniel respondeu, Senhor, olha meu rei, se o meu Deus, que eu sirvo continuamente, segundo a tua palavra que tu mesmo disser, se ele me livrar da cova dos leões, ele é rei, ele é Deus, ele continua sendo meu Deus. E se ele não me livrar, ele continua sendo Deus da mesma forma, eu vou adorar ele, eu vou buscar ele todos os dias, eu vou glorificar. E se eu morrer agora, eu parto para a glória com ele. Lá no versículo de número 17. E foi trazida uma pedra, de Daniel capítulo 6, versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel. Selou com que, igreja? Com seu anel. O anel do rei é um selo, um sinete. Meus queridos, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio. Se Deus falou com você, deixa aqui o seu amém, o seu comentário. Peço também que seja um apoiador desse canal. Clique nesse botãozinho, seja membro e seja um apoiador desse canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.